Isabel Sacramento de Oliveira tem 3 filhos e 4 netos. A sua mãe era Leontina Sacramento, ela é uma poetisa. Então a gente está aqui do lado dela, uma satisfação nós conversarmos com a dona Isabel, e nós gostaríamos de ouvir da dona Isabel como é que vai ser, né, esse 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra em Pindamonhangaba. Doutor, o movimento de consciência negra em Pinda é um movimento muito esfacelado. Tem muitas comemorações esparsas e nós estamos tentando juntar esses movimentos para nós fazermos uma comemoração boa, uma comemoração como diz, com substância, né? Que tenha uma mensagem. Porque as pessoas, nós mesmos precisamos nos valorizar. Nós, os negros, precisamos nos valorizar. Muitas pessoas metem o pau dizendo, mas não existe mais negócio de negro, é tudo igual quando você não precisa procurar um emprego. É tudo igual quando você não precisa dar uma entrevista num lugar onde os brancos estão mais na maioria. Eu já vivi 70 anos, eu sei o que eu passei na minha vida, porque eu nunca fui de ficar quieta, eu sempre fui muito ativa. Minha mãe poetisa e gostava de poesias, nunca a mãe conseguiu, por exemplo, publicar uma poesia em Pindamonhangaba, porque era dominada pelos poetas brancos. Desculpe falar, mas era assim. E claro que eu não vou citar o nome, é seu pedido. Mas a minha mãe foi muito cerceada em Pinda e no Rio de Janeiro ela conseguia. E Pinda continua assim. Agora mesmo eu fazendo faculdade, as pessoas me perguntam, quando chegam pessoas estranhas, perguntam, você trabalha aqui? Eu falei, filha, se eu fosse branca e loira e alta, você perguntaria se eu trabalho na faculdade? E outros dentro da faculdade, você entrou por cota? Eu falei, gente, eu entrei por nota. Eu tenho capacidade para estudar. Então, acontece o seguinte, o mundo não evoluiu. A consciência negra precisa ser mais valorizada. Nós precisamos trabalhar mais, precisamos conquistar mais o nosso espaço, porque nós estamos cercados ainda, como estávamos nas senzalas. Olha, eu queria agradecer, né, as suas palavras. A gente sabe, dona Isabel, o que a senhora falou aqui é uma coisa de muita responsabilidade, e é importante o que a senhora falou, precisa resgatar essa consciência mesmo, e por isso que é importante, dia 20 de novembro, né, realizar esse ato, né, consciência negra. E a senhora representa os negros de Pindamonhangaba, eu fico feliz de poder participar com a senhora. Agora a gente gostaria de voltar um pouquinho na história e perguntar para a senhora quem foi Dona Yayá. Dona Yayá é a matrona da família Corenga, uma senhora que era... O marido dela foi escravo. Ela, segundo os netos dela, ela não chegou a ser, mas ela me disse que ela foi escrava. Eu tive bastante convivência com ela e ela me contava das coisas da senzala e como era a escravidão. Toda a informação que eu tenho e que eu guardo como certo, eu recebi da Yayá e não dos livros. E a Yayá era uma senhora que, quando eu conheci, em 1950, eu estava com 6, 7 anos, e ela veio para Pinda mais ou menos em 1938, ou até 1940 ela veio para Pinda. E então a Yayá era aqui a parteira, lá no bairro do Bom Sucesso, sabe, doutor? No bairro do Bom Sucesso, Mandu. E então a Yayá, eu morava ali na entrada dos Frades, mais ou menos, quando vai para os Frades lá na Serra, e a gente via a Yayá passar com um porretinho muito depressinha e com um bornal lindo, branquinho pendurado, cheio de paninhos brancos. A gente dizia, vai nascer neném lá para cima. E a Yayá levava aqueles paninhos branquinhos e chegava lá, atendia os nenenzinhos, na volta ela passava em casa para tomar água, porque era meio de caminho. Então ela dizia assim, eu queria ver os paninhos. Ela falou, deixei, filha, que cada neném que nasce é o mesmo que se fosse Jesus menino. Então os paninhos que Maria punha nele, eu também ponho nos menininhos e deixo lá. Então era uma coisa assim muito santa. Cada vez que eu vejo Nossa Senhora no presépio e no Natal, eu lembro da Yayá e penso que ela era assim também. Então, nossa, a Yayá era uma santinha, uma pessoa muito boazinha, que morreu
com mais de 100 anos, né? E tinha uns cabelos longos e pretos. Pretinhos os cabelos dela, ela penteava os cabelos com os dedos. O cabelo dela só branqueou nos últimos dias, quando ela morreu. Ela estava hospitalizada e os cabelos dela branquearam no hospital. E a Yaya deixou algum familiar em Pindamonhangaba? Tem parentes dela? Toda corengada. Todos os corengas? Todos os corengas são descendentes da Yaya. Inclusive nós tivemos, né, uma festa dos corengas, né, que foram lá mais de 400 pessoas, né? Nós tivemos, agora nessa semana de outubro, né, nós tivemos uma reunião muito importante ali no Clube da Sabesp. Quantos corengas estiveram ali, né? Uma beleza, a família organizada, a família unida, né? A gente fica muito feliz, porque eu acho que é importante a gente recordar a família, né? Eu acho que no meio da família é que nasce o amor, o carinho, o respeito. A senhora é católica, né? Eu sou católica. E a senhora, como católica, eu gostaria que a senhora mandasse também uma mensagem às pessoas de Pindamonhangaba que tem que acreditar na religião, tem que acreditar na família, tem que acreditar no amor. Então, é exemplo mesmo da Yaya, e eu digo, eu posso dar como exemplo a família corenga, que eu nunca ouvi dizer que um tenha sido um marginal, uma pessoa menos digna, né? Eu acho que eles guardam mesmo em si a dignidade da Yaya, que transformava os mandamentos da lei de Deus em 3 mandamentos, que é trabalhar, ser trabalhador, conservar a dignidade, isto é, o que é meu, o que é seu, e o outro dela, que agora eu me esqueci, manter a porta aberta. Quando você sair de um lugar, deixa a porta aberta para você poder voltar. Dos mandamentos de Deus são esses. E eu penso que hoje, espalhado por toda a região de Pindamonhangaba, nós vemos essa família maravilhosa, muito dada, todos muito felizes, risonhos, e ela dizia ainda, se está passando fome, porque acabou a enxada do mundo, né? Então, são coisas assim que a Yaya deixou, e eu acho que vale a pena para todas as famílias, trabalho, dignidade e manter a porta aberta. Né? Se você sai de um lugar, deixa a porta aberta. É uma belezinha, né? Trabalhar, ter dignidade e deixar a porta aberta. Deixar a porta aberta. Certíssimo, né? Eu acho que não falta mais nada, né? E como a senhora falou, né? A enxada continua aí. Quem precisa trabalhar é só querer trabalhar, né? Ela dizia isso. Passando fome porque acabou a enxada do mundo? Eu achava muito interessante. A responsabilidade, eu achava muito interessante essa conversa. E passam isso, as pessoas que estão aí, tem muita gente aí, estou desempregado, não tem serviço, mas tem tanto mato. Tanto tem terreno para limpar, né? Nossa, eu cato lenha, tem tanta lenha, eu vou arrumar um carrinho para catar lenha, e o povo aí gastando com gás e não sei o quê. Que isso, vamos trabalhar. Quanto está o gás hoje? R$40? Deve ser 40, não sei, porque eu compro um bujão por ano e acho muito aí. Olha, é um exemplo de uma mulher econômica, né? Ela não fez faculdade de economia, mas ela está ensinando para as donas de casa a economia, né? Então, é verdade. Então. Mas a gente agradece, né, a sua fala, eu acho que é muito importante. A gente conhece bem de perto a família corenga e sabe desse relacionamento que existe na família, um amor. Todas as festas que a gente vai, né? As pessoas estão ali, os netos estão ali, os bisnetos estão ali, é sempre um carinho com a família, né? Eu conheci a Dona Maria, uma pessoa maravilhosa, já se foi onde ela estiver, eu tenho certeza que ela está aqui pertinho da senhora, né? E eu fico contente porque nós conhecemos ela, ela a mãezona, né? E quando ela fazia reunião, e todo mundo, os filhos, um monte de filhos, né? Ali toda a família junto. Isso é muito importante na vida da gente, né? Ali é a Yaya nossa. Na Madeira também é Yaya. Nossa Yaya. É verdade. Mas eu queria dizer para a senhora que a senhora também desse um parecer. Como é que a senhora vê Pindamonhangaba de hoje? Como é que está Pindamonhangaba de hoje? Pois é, a nossa princesa está linda. A nossa princesa é digna. Olha que eu conheço a melhor cidade do Brasil, que é Curitiba. Morei lá há muito tempo, mas eu ponho Curitiba para com Pinda. Curitiba pela organização e Pinda pelas belezas naturais, né? E a gente espera ainda que Pinda chegue ao pé de Curitiba, se Deus quiser, né? Que tenha dirigentes dignos, cada vez melhores, que se interessem muito pela nossa cidade, porque ela merece, ela é muito bonita e merece ainda uma dedicação melhor.
uma melhor dedicação para ela. Nós te agradecemos suas palavras. Agora eu gostaria, né, estamos no final do programa abrindo o jogo, eu gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para a nossa população, para a querida população de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, o povo da princesa, seja digno do lugar onde vocês moram. Nossa, então vamos amar essa cidade, vamos dignificar. Olha, é uma coisa impressionante que eu acho que mudaria a face de Pindamonhangaba é não jogar lixo nas calçadas. Nossa, como é feio, o povo fuma, joga bituca no chão, as crianças jogando papel de bala, papel de sorvete no chão. Eu acho que o maior vício de Pindamonhangaba é o vício do povo que joga sujeira no chão, porque esse é o começo de todos os males, onde se entopem bueiros, onde se dá enchentes, onde muita desgraça surge da sujeira que é jogada no chão, criação de ratos, de baratas, tudo. Se cada um não jogar um papelzinho no chão, pode dizer, não vou mudar Pindamonhangaba, mas Pindamonhangaba vai ter pelo menos um canalha a menos. É importante o que a senhora falou, né, dona Isabel? A senhora, logicamente, a senhora está falando em ecologia, né? Todo mundo fala em limpeza, todo mundo fala em meio ambiente, mas tem que praticar o meio ambiente, né? Quem joga um papel no chão, quem joga uma sujeira no chão, quem joga um pneu no rio, quem joga um sofá dentro do rio, está poluindo, está estragando a sua própria cidade, o seu próprio ambiente, né? Então é muito importante, é muito profundo o que a senhora falou. E tem que colocar esse trabalho nas escolas, para ensinar essas crianças que elas venham com uma mentalidade diferente dessas pessoas que jogam lixo hoje. Claro. Então, eu trabalho muito com palestras, né? Na área religiosa, né? Para catequese e tal, para pais, para padrinhos, retiros espirituais, mas em todos eles eu falo da ecologia, porque se Deus criou o mundo, nós temos que conservar o mundo. Então é essa a nossa batalha atual, em todos os sentidos, todas as matérias, qualquer assunto que vai dizer, a gente tem que falar disso, conservar este mundo. Olha, um exemplo de uma mulher sábia, né? Que se o mundo foi feito, ela limpa, ela é arrumada, nós temos que conservar esse mundo onde a gente vive. Então, parabéns, dona Isabel, agradeço a senhora de coração nesse programa Abrindo o Jogo, fico muito feliz de estar com a senhora aqui. Deus que proteja a senhora, Deus que dê muita saúde para a senhora continuar ainda gerações e gerações passando os seus ensinamentos que a senhora também recebeu da dona Yaya. Eu fico muito feliz em saber que recebi alguma coisa da Yaya, pelo menos guardo muito no meu pensamento. E eu agradeço muito, doutor, nossa, por o senhor ter me chamado, afinal de contas, quem sou eu, né, para estar aqui? Mas se o senhor me escolheu, é porque Deus me escolheu também. Eu fico muito agradecida. A senhora é uma pessoa importante na nossa coletividade. A cidade é feita de pessoas, né? E nós temos pessoas. E a senhora é uma pessoa diferente. A senhora representa mesmo as pessoas, né, da classe negra, e a senhora tem, lógico, dentro da sua alma, esse sentimento que a senhora explicou aqui na rádio. E eu fico feliz, porque eu acho que isso é uma união, nós temos que nos organizar, nós temos que nos amarmos, né? E a senhora mostra isso para a população. Então as pessoas que estão ouvindo a Rádio Princesa nesse momento, lógico, façam uma reflexão, levem para os seus filhos, né? Levem para os seus netos essas palavras que a dona Isabel proferiu aqui na rádio hoje. Se Deus quiser, o ano que vem nós vamos ter outros 20 de novembro, e nós precisamos ter essa consciência. E a consciência negra, ela precisa ser cultuada, assim, porque tem o dia do negro, tem o dia do índio, tem o dia do professor, tem o dia do médico, tem todo dia de alguém. E a consciência negra é um dia muito representativo. Esse negro que trabalhou no Brasil de sol a sol, que veio da África e produziu naquela época tão difícil, que foi escravo do Brasil. Depois, pela Lei Áurea, foi liberto, mas continua ainda esses problemas, esses preconceitos, que a gente tem que acabar com isso, porque o Brasil é um país livre, um país que a gente precisa avançar cada vez mais. Então a gente agradece a senhora, dona Isabel, com muito carinho mesmo, Deus lhe pague pela sua presença, fico muito feliz de estar aqui com a senhora. Muito obrigado. Posso cantar um versinho que eu aprendi em São Paulo esses dias? Lógico. Eu fui Leci Brandão me convidou para uma assembleia na Nossa Senhora dos Homens Pretos de São Paulo, 300 anos de resistência, então eles cantam assim:
Senhora dos homens pretos como eu, livrai-me da fria noite, do frio açoite e do triste adeus.